E aí nós fomos investigar quem são as pessoas por trás desses times que são, na prática, controlados pela família Estevão. E a gente descobriu que são funcionários do grupo empresarial dele, o Grupo OK. Por exemplo, o Samambaia, no papel, está em nome da Maria Vânia de Brito, uma funcionária do Grupo OK. Um dia desses, o Luiz Estevão fez uma confraternização para funcionários das empresas dele, e olha a Maria Vânia aí, abraçada com o chefe. E sabe quem é a dona do Ceilandense no papel? A advogada Viviane Carvalho de Araújo, advogada de empresas do Grupo OK. E tem ainda um outro personagem importante nessa história, José Eduardo Barioto Ramos, uma pessoa da confiança de Luiz Estevão há décadas. Ele é dirigente do Brasiliense, mas ao mesmo tempo aparece em documentos oficiais da Federação de Futebol do Distrito Federal como responsável pelo Brasiliense, pelo Samambaia e pela Aruc, times da primeira divisão do Candangão, e ainda pelo Ceilandense e pelo Cruzeiro do Distrito Federal, times que jogam a segunda divisão do campeonato. Luiz Estevão, Eduardo, Vânia aparecem em uma investigação do Ministério Público Federal que aponta lavagem de dinheiro e fraudes milionárias contra o governo do Distrito Federal. A ação fala em mais de 330 milhões em IPTU não pagos e pede ressarcimento de 128 milhões de reais. O nome dessa investigação, Operação Al Capone. Segundo o Ministério Público, Luiz Estevão é o líder de um esquema criminoso aqui em Brasília. É importante registrar que Luiz Estevão afirma que ele só é dono do Brasiliense e só vai em jogos de outros times porque eles usam jogadores emprestados do Brasiliense. E a defesa dos acusados na Operação Al Capone afirma que as denúncias são vazias e que não há formação de grupo econômico. Um processo já foi arquivado, mas o outro segue em tramitação. Para entender melhor essa teia de relações no futebol de Brasília e como a CBF se posiciona diante disso, leia as matérias completas do Estadão. O Luiz Estevão é amigo do Ibanez e ele tem eventos patrocinados pelo Banco BRB, o banco lá estatal de Brasília, que tentou comprar o Master. Esse homem, ele, como eu disse, comanda a campanha contra o Supremo Tribunal Federal, fez algumas matérias sobre o Toffoli, mandou repórteres abelha lá para o tal do resort para ouvir funcionários dizerem que o resort é do Toffoli, que não quer dizer nada, mas está valendo. E foi repercutido pela Malu Gaspar, essa matéria também do Metrópolis, e ele tem motivos também para se vingar, Lênin. O Toffoli, em setembro de 2014, determinou a prisão do Luiz Estevão. Conforme o Toffoli explicou, era evidente o caráter manifestamente protelatório dos recursos em busca de prescrição. Foi só em 2016 que outro ministro do STF, Edson Fachin, finalmente conseguiu colocar o dono do Metrópolis na prisão. Isso aqui acho que diz muito sobre a tentativa aí de destruir o STF, Lênin, ou estou exagerando? Muito, porque, veja, essa questão do Metrópolis, manda aquelas moças lá para ficar, para pegar coisas sobre os resorts, mas os resorts são questões paralelas. O que tem a ver os parentes do Toffoli com o resort, por exemplo, mas é posto isso como se ali tivesse o cerne do problema do Master, como se o Supremo fosse culpado por alguma questão que aconteceu, enfim, o Master quebrou. Bom, se o Master quebrou, a questão é saber se o Banco Central sabia antes ou não. Esse é o ponto. É isso que o Supremo e a Polícia Federal está querendo investigar. Não tem muito mistério em torno disso. Né? E com relação a essa matéria muito interessante, né, sobre o futebol, o futebol cada dia mais vai se afundando numa teia de relações promíscuas, inclusive a partir do VAR, por exemplo. O VAR nitidamente é um instrumento de manipulação da própria realidade do futebol, né? E a questão da arbitragem, um país lotado de bets e que alguns resultados, expulsões, faltas, escanteios, etc., visivelmente, já se viu isso tantas vezes, né? Até houve envolvimento da maior contratação que o Flamengo está fazendo, né? Isso é fato.
depois foi absolvido, ou se foi, não sei como terminou, esse já terminou, o caso do Paquetá, por exemplo. Eu não sei se já terminou. Então, ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Se jogadores importantes, ricos, se metem nisso, o próprio Bruno Henrique, enfim, ainda não terminou o caso dele, é porque a situação, porque isto se trata efetivamente de algo muito maior do que a gente pensa. Os campeonatos de quarta, quinta divisão, aqui no Rio Grande do Sul teve um jogo que foi 19-0, um negócio desse. Nossa. Eu deve ter apostado que ia dar 19 gols ou algo desse tipo. É claro que alguém apostou que ia ser 18 ou 19. Não tem o menor sentido. Acima de 15. Tá? Vai dar mais de 15 gols. Virou pôquer, né, Leno? O futebol virou pôquer, né? Virou pôquer. E aí, e a questão toda é que este novo mundo, né, que nós vivemos, essa era da imediatidade, do efêmero, das coisas que surgem e desaparecem, assim, tudo fica efêmero e instantâneo, fez com que as pessoas perdessem a capacidade de percepção e a capacidade de indignação. Quer dizer, o que é de fato indignante e o que não é indignante. Tanto é que, por exemplo, o caso do Orelha é um bom exemplo. As pessoas perderam a capacidade de filtrar aquilo que é importante na sociedade ou aquilo que de fato importa e entram numa onda que como se a República estivesse em xeque e por isso foram para a rua. Não, a República não está em xeque com Orelha, nem a moralidade pública, que não se mede desse mundo. O que estava em xeque e não foram para a rua era a democracia em 2022, 2023. E aí não se tinha ninguém, a não ser que tenha um cantor sertanejo ou um gospel, para trazer as pessoas para a rua, o que é profundamente lamentável, o que mostra, por exemplo, o buraco em que nós nos metemos. Perfeito. Pedrão, vamos ler uns superchats aí, meu querido? Pedro está se preparando, já está aí conosco. Eu vou lendo aqui. Está no meio de nós, não? Ele está no meio de nós, Osana nas alturas.